Glória a Deus, graças a Deus. Saúde a toda a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria esta noite meditar em um texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aleluia. João capítulo 1. Aleluia. João capítulo 1, do versículo 43 até o 51. João capítulo 1, no versículo 43 até o 51. Glória a Deus. O que o irmão João falou aqui é verdade. Deus tem nos concedido a honra de estar saindo de 4 paredes. Missão está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração também. Se nós não sairmos, como é que as pessoas vão ouvir a palavra, né? Eles podem dizer, como fala lá em Romanos, como ouviremos se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem ensine? Jesus, ele nos dá uma ordem em Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E nós temos que fazer isso, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, para que eles venham conhecer essa palavra a qual chegou até nós. Quando nós fomos convidados ali, a gente faz o convite para muitas pessoas, aí às vezes a gente deixamos a fadiga tomar de conta, o cansaço, e isso toma mesmo, mas nós temos que se esforçar, assim como aqueles profetas antigos, homens de Deus, se esforçaram e foram, porque sempre há alguém que precisa de um alimento, e nós estamos aqui para levar esse alimento, que é Jesus. E nós estivemos ali na Serra do Gavião, ali foi 2 almas para Jesus, não foi, irmão João? 2 almas ali se converteram a Jesus, tivemos ali Coroatá de dentro, e nós estamos aqui para fazer esse ID, não é para nós se gloriar, se amostrar, porque hoje as pessoas estão aceitando a Jesus, aí tem muita gente colocando nos status, 5 almas para Jesus, eles dizem que até eles ganhou. Eu tenho um amigo que quando ele prega, ele diz: irmão Jacques, eu preguei ontem na Santa Maria, mas não é o diácono Emanuel não, é outro amigo. Ele diz: eu ganhei 15 almas para Jesus. Ele diz: nós não ganhamos nada, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar a Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece?
Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos vendo em João, Evangelho de João, que Jesus chama a Felipe. Felipe chama a Natanael. E quando ele chama, ele diz: venha ver comigo. Achamos aquele a qual Moisés já escreveu no livro, e os profetas falavam dele. Não é diferente do dia de hoje, a qual nós vivemos. Nós também, como Jesus usou algum dos seus profetas para chegar até nós, nós também temos que fazer o mesmo ide que Filipe vai até Natanael. Como assim, irmão Jackson? Vamos, chamamos. Ei, vem aqui, que eu quero te apresentar um Jesus que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que te leva para morar no céu. É o único que pode te dar a salvação. É Jesus. Natanael, ele perguntou: e será que pode sair alguma coisa de Nazaré? Eu não sei como eram aqueles dias em Nazaré, mas eu vou estudar, porque eu gosto de me aprofundar no estudo. Eu gosto de ver as culturas, as leis, para poder falar. E ele pergunta: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mateus 13:55, Mateus 13:57. Jesus, quando aparece ali, os homens se levantaram e diziam: quem é este? É Jesus, filho de José, o carpinteiro. E não é diferente dos dias de hoje. Quando fala, quem vai pregar é o irmão Jackson, quem vai pregar é o irmão Alexandre, quem vai pregar é o irmão Edilino. Tem muita gente que abre a boca e diz: pode vir alguma coisa boa desses irmãos, porque, irmão, em todo lugar, em todo canto que nós chegarmos, vai ter um acusador para estar apontando o dedo para a minha e para a tua vida. Mas nós temos um juiz, nós temos um advogado, e ele é fiel, e ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E Natanael, ele chega e diz: e de onde o Senhor me conhece? Eita glória! Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu já te conhecia. Aleluia! E eu te vi debaixo daquela figueira. Eu não sei qual foi a figueira que tu tem passado a esses meses. Eu não sei qual a figueira a qual tu tem clamado ali debaixo. Mas Deus, Ele ouve o teu clamor. Ele ouve a tua oração. Eu não sei o que tu tem passado, mas o Senhor, Ele ainda te escuta. Eu não posso te escutar, mas Ele sabe de todas as coisas. Salmo 139, o salmista vai dizer: eu te conheço quando tu vai trabalhar, eu te conheço quando tu vem descansar, eu te conheço no teu deitar, eu te conheço no teu levantar, eu te conheço no teu andar, eu te conheço no teu parar. E Ele te conhece, e Ele me conhece, ainda antes que nós peçamos. Mateus 6, Ele diz: ainda antes que tu fale a mim,
Eu já sei tudo. O Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece. O salmista ainda continua a dizer, irmão Antônio, ainda que eu vá no mais alto, lá o Senhor está. Ainda que eu desça o mundo dos mortos, ali o Senhor estará. Ainda que eu vá ao Oriente, o Senhor está. Ainda que eu vá para o Ocidente, ali o Senhor estará. Então, amada igreja, não há esse lugar aonde nós possamos se esconder. Não existe nenhum lugar. Eu vou fazer isso, o Senhor não vai ver não. Eu vou me esconder. Eu vou fazer, ninguém vai saber. Vai sim. O Senhor, Ele te conhece, Ele me conhece. E nós não podemos se esconder dEle. Jesus ainda responde, você crê em mim? Só porque eu disse que Ele tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. Ei, você que escuta essa mensagem esta noite, você quer ver coisas maiores que Deus tem para fazer na tua vida? Aceite-o. Aceite-o como único Senhor e Salvador da tua vida. Ele diz que coisas maiores nós veremos, mas nós só vamos ver se nós estiver ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Aí nós vamos ver como fala lá no livro de Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ao coração chegou aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas nós só viemos ver se nós confiarmos nesse Deus, se nós entregarmos a nossa vida a Ele. O irmão João leu aqui um texto que me chama muito a atenção, Mateus 7, versículo 13 e versículo 14, que diz que a porta é estreita e são poucos os que entrarão por ela. São poucos a quantidade que passarão por ela, porque a porta larga é a porta que leva à morte. É a porta que muitos estão passando por ela. Tem muita gente que diz que o povo do mundo está passando pela porta larga. Não é o povo do mundo, não. Esse contexto, ele está voltado para a igreja do Senhor, que muitos que colocaram a mão no arado, olharam para trás. Assim como aquela mulher, quando Deus disse que vai destruir Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. Ela vira uma estátua de sal. Hoje tem muitos irmãos que viraram estátua de sal, porque olharam para trás. E a palavra diz: quem põe a mão do arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ele não está apto a entrar no reino do céu. Então, não podemos olhar para trás, igreja. Nós já fomos salvos. O Senhor, Ele já veio para nós, Ele nos tirou lá do lamaçal, lá da imundície, lá desse mundão. O mundo, a Bíblia diz que já és do maligno. Ele não pertence a nós, porque agora nós somos luz. João, ele relata que antes era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele veio para testificar da luz. Assim como ele veio para testificar desta luz, que é Jesus, nós também estamos aqui nesse mundo para testificar de Jesus. Porque se nós não testificarmos, muitos não vão, a treva não vai ser luz nunca. Por isso que nós somos escolhidos, capacitados, ungidos, para que nós levamos esse ID, né? A gente vai ver ali Davi, quando o profeta chega na casa dele. Esse texto me chama a atenção. Deus, ele poderia escolher nossos irmãos, nossos primos, nossos parentes, mas ele escolheu, foi nós, para fazer o ID dele. Eu vejo ali o profeta, quando chega, ele diz: Senhor, achei o teu, homem forte, guerreiro, valente. Mas Deus, ele não vê como nós vemos. Deus,
Eu sei que o profeta manda passar um, manda passar dois, manda passar três, manda passar, e ele pergunta: tem mais algum? Tem o menor da casa. Quando fala o menor, irmão Antônio, ele está falando o pequeno. E tem muitas pessoas hoje querendo ser maior. Aqui não tem maior, aqui não tem melhor. Aqui nós somos todos iguais, todos pequenos, filho de Deus. Os discípulos chegam até perguntar para Jesus: Senhor, quem será o maior no reino de Deus? Jesus chama uma criança e diz: aquele que não se tornar igual uma criança não herdará o reino de Deus. Então, aqui não tem maior. Hoje nós vemos pessoas se vangloriando. Irmão, dê graças a Deus que essa palavra, esse evangelho chegou até você. O maior missionário, o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, no capítulo 20, e no versículo 24, ele diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida, eu não tenho glória pela minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e determine o trabalho que o Senhor Jesus me deu por prazer, e a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. E hoje muitos estão se gloriando, e esse homem de Deus aqui, ele diz que não tem por glória a sua própria vida, ele só quer cumprir a missão que chegou até ele, né? E quando chega, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Esta fé a qual nós temos que guardar, esta fé a qual nunca podemos deixar que ninguém nos tire ela, porque nós estamos vendo essa fé sendo morta através deste mundo. Tem muitas pessoas deixando de seguir a Cristo para fazer a vontade do mundo, achando fortaleza no mundo. Eu saí da igreja porque eu achei felicidade mesmo no mundo. Eu saí da igreja, mas eu tenho um Deus. Tem mesmo. Deus, ele diz que muitos me têm por boca, mas o coração está bem distante dele. Tem muitos hoje, homens e mulheres, levando a palavra de Deus na boca, mas Deus está bem distante dele. Hoje qualquer um tem a palavra na boca, irmão Antônio, mas nós temos que saber e pedir discernimento de Deus para saber se é de Deus ou se não é. Mateus, capítulo 4, até o diabo ele usava a palavra, ele tinha a palavra na boca. Ele dizia: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ele tinha ou não tinha a palavra na boca? Tinha. E hoje a gente vê muitas pessoas andar com Deus na boca, mas a gente vê, a Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito, né? E os frutos da carne. E a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Não adianta a gente vier com mentira. Salmo 139 nos relata aqui, o próprio Jesus diz: eu te conheço ainda antes que Filipe te chamasse. E o Senhor, eles não conhecem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis 28, capítulo 12, versículo 13, a gente vai ver ali, no sonho do homem de Deus, quando ele inclina sua cabeça, que vai dormir, e ele vê uma escada, e ele vê os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Hoje eu louvo a Deus, amada igreja
de Cristo, porque não era para nós estarmos aqui, porque tinha uma linhagem de sacerdote. Se eu não fosse neto de sacerdote, se eu não fosse filho de sacerdote, eu não poderia estar aqui. Mas Jesus, ele é tão bom que o céu se abriu, o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amada igreja, não é porque nós temos livre acesso ao Senhor que nós vamos ser salvos. A gente vê muitas pessoas hoje dizendo que tem Deus. Mas eu sirvo Deus, eu tenho um Deus na minha casa, eu tenho um Deus do meu jeito. E eu quero te dizer esta noite que nós não servimos a Deus do nosso jeito, nós servimos a Deus do jeito dele. Ele diz: aquele que quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, há um processo. Tem muita gente que sai da igreja e diz: irmão, eu saí por isso, porque irmão não me deu a paz do Senhor. Eu saí porque o irmão passou por mim e não falou. Rapaz, pois o teu evangelho é muito pequeno, viu? O Cristo que tu serve é muito pequeno. Isso eu costumo até falar com a minha esposa. Uma vez ela zangada: que eu dei a paz do Senhor para a irmã não deu, porque não tem, mas deu o que você tem. Se você tem a paz, dê a paz. Se você não tem, se ela não tem, o problema é dela. Mas jamais eu vou deixar de falar com meu irmão, porque hoje tem muitos. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o nosso adversário ainda é o mesmo. Não é nosso irmão não, nosso adversário é Satanás. Mas tem muitos que é os irmãos. Eu passo pelo irmão, eu dou a paz do Senhor. Se ele não der, eu dou. Eu faço a questão de ver quando se esconde. Eu, a paz do Senhor. Aí tem uns que passa por mim e diz: oi. Eu digo: oi. Bom dia. Eu digo: bom dia, meu amado. Né? Eu não vou deixar de falar com ele, né? Mas eu ainda continuo fazendo aquilo que eu aprendi aqui. É ter paz, seguir a paz com todos, né? Porque se nós não seguir a paz com todos, não tem nem como nós ver a Deus. A paz com todos é a santificação. Então, eu sigo dessa forma, que nós prossigamos em direção ao alvo, que é Cristo, né? Eu, quando vejo a minha vida hoje, eu louvo a Deus, eu agradeço, porque Cristo, ele morreu naquela cruz do Calvário, foi pela minha e pela a tua vida. A gente vê ali, eu até preguei isso, foi sexta-feira, lá o irmão Jonas Borges fez o convite, nós tivemos ali no Corotá de Dentro, e eu preguei nesse tema, lá em Lucas 23, que Cristo, quando ele sobe na cruz para salvar a minha e a tua vida, o ladrão da esquerda olha para ele e diz: tu não é filho de Deus? Imagina aí, irmão Francisco, quantas situações nós passamos na vida e a pessoa é para nós: rapaz, tu disse que não é filho de Deus e está passando por isso. Nós temos que passar. Jesus disse: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós que estamos nele, nós vamos vencer também, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o outro pega e dá crédito, diz: Senhor, quando tu entrar no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus diz: eu afirmo que ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. E esta noite eu quero saber qual é a decisão da tua vida. Tu vai negar Cristo ou tu vai querer entrar no paraíso com Jesus? Se você deseja no teu coração e a palavra falou contigo, eis aqui esta oportunidade. Eu, como o irmão João pregou aqui ainda agora no livro de Mateus, o publicano, Jesus, há situações que Jesus
vem até nós. E há situações que nós temos que ir até Ele, né? Jesus vai passando ali e bate na mesa do imposto. Segue-me. E ali o publicano, ele segue a Jesus. Já outro publicano, ele ouve falar que Jesus ia passar aquele lugar e ele pega e diz: vou até aquele lugar. Lucas 19, capítulo 5. E Jesus, ele conhece, ele sabe quando a pessoa vai atrás dele. E ele vai passando ali e diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar ou pousar na tua casa. Zaqueu, ao mesmo tempo, ele desce. E o que é que Jesus diz? Desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa, na tua morada, na tua vida. E se você deseja que Jesus hoje pouse na tua casa, eis aqui a oportunidade. Jesus, ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Se tu abrir a porta, Jesus, ele vai estar trazendo um alimento a qual tu precisa na tua vida. Eu não tenho um alimento, mas Jesus é quem tem. Ele diz que é o pão da vida, e ele é o único que tem o alimento que pode saciar a minha e a tua alma. E se tem, para encerrar aqui, que já são 8 horas, alguém que queira se reconciliar com Jesus esta noite, se tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor esta noite, eis aqui a oportunidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O salmista diz: eu deitei e eu me levantei, porque o Senhor permitiu. Se nós estamos aqui esta noite, foi porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui esta noite, porque chegará um dia que, como fala lá em Hebreus, que nós somos sujeitos à morte só uma vez, aí segue o juízo, né? E vai chegar um dia a qual nós vamos dizer: Senhor, nós não, porque nós já estamos salvos em Cristo, mas vai chegar um dia que aqueles que negaram, que o Senhor diz: todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, e todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E não adianta você chegar lá e dizer: mas eu fui ao culto, mas eu fui líder de jovem, mas eu morei na casa do pastor, eu andei com o pastor. Isso não adianta. Mas ele vai dizer: mas você aceitou? Você deu crédito, como fala lá em Isaías, né? E você não vai passar, você não vai entrar. Então, eis aqui a oportunidade, e eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus, que Deus venha nos abençoar em Cristo. Amém.